dois. Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje nós vamos falar sobre superação. Se esse assunto já te chamou a atenção, aproveita para compartilhar com mais pessoas, porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube entrega. E esse assunto de superação faz toda a diferença na nossa vida. Por mais que você talvez não tenha experimentado algo assim fabuloso na questão da superação, mas quando você vê pessoas semelhantes a você que conseguiram enfrentar os problemas e passar por esses problemas e se tornarem seres humanos melhores, com certeza vai te ajudar e ajudar muitas outras pessoas. E os nossos convidados hoje têm uma história de superação fantástica para compartilhar com a gente. E o primeiro é o... Boa noite, pessoal. Me chamo William. Com muito carinho recebi esse convite do Carlinhos para poder estar conversando com vocês hoje sobre superação. Sou graduado em Serviço Social, especialista em gestão de pessoas e projetos sociais, especialista em gestão das organizações da sociedade civil e analista do comportamento aplicado, a metodologia ABA, que visa trabalhar com pessoas com deficiência, principalmente dentro do espectro do autismo, do TEA. E com muito carinho que recebo o seu convite, Carlinhos. Muito agradecido, William. Eu fico feliz de você ter aceitado. E também temos a... Bom, eu sou a Graziele, mais conhecida como Grazi, né? E fiquei muito feliz também com o convite seu. E eu sou formada em administração, comércio exterior. Me formei lá em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. E também sou mãe da Laura e do Lorenzo, com muito orgulho. Aliás, acho que é isso que mais me traz orgulho na vida. E eu, vim aqui para contar minha história, um pouquinho da minha história, da história com os meus filhos. E fico muito feliz, boa noite a todos, e fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Então, gente, uma coisa interessante quando a gente fala da questão da superação, né? Porque aí a gente pensa que superação, somente super-humanos é que têm condições de desenvolver essa capacidade de, em meio a um desafio, encontrar forças e, através de uma resiliência, sair dessa situação de uma forma mais fortalecida. Vocês entendem dessa forma também, filha? Hoje, antes de vir, eu estava vendo o significado da palavra superação, né, que é transformar uma determinada situação. Então, a nossa vida, Carlinhos, ela é desde o nascimento processos de transformação de situações, né? Porque a vida ela vai nos trazendo situações, momentos, desafios que muitas das vezes eles precisam ser trabalhados, transformados. E assim, se for para um bom, se for uma boa transformação, seria uma superação. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Que legal, William. Grazi. Sim. Eu realmente, assim, fiquei pensando muito nisso, né? Porque a gente começa a até fazer uma retrospectiva da nossa própria vida, o que nós passamos. E aí, até quando você fez o convite, eu falei, nossa, mas será que eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso, né? Sobre a superação. E à medida, né, com que nós vamos superando mesmo as dificuldades, né? Conseguindo vencer os desafios que vêm, né? Que aparecem, surgem na nossa vida. Aí depois, quando a gente olha para trás, a gente começa a fazer um balanço disso, né? E aí é quando a gente fala, realmente, nossa, será que eu passei por isso? Será que eu sonhei, né? E aí você fala, nossa, mas está tudo certo. E aí a gente ativa o aprendizado, né? E uma coisa interessante é que a gente não é preparado para passar por aqueles momentos. É assim mesmo? Porque são vivências, né? E aí as situações, elas nos apresentam no nosso dia a dia e a gente não sei o que acontece, né? Se através desse processo de vivência nós vamos criando e transformando instrumentos, né? Instrumentos, técnicas que nos ajudam a entender aquela situação de uma forma diferente e ajuda a gente a transformar aquela situação, né? Mas a gente consegue sozinho, Grazi? Não. Eu acho que aí é um processo assim único, né? Cada um vai agir de uma forma. No meu caso, acho que o primeiro pilar é Deus, é a fé. Então, assim, para mim é o que me rege, né? Eu falo assim, acho que se eu tô aqui hoje é pela minha fé.
é porque eu tenho né, esse pilar muito sólido. E aí, né, através da fé, as coisas vão acontecendo, né? E acho que ninguém passa por algo que não seja, né, realmente destinado a ela, justamente para isso, para evolução, né? Para evolução, para nós evoluirmos como pessoas, como seres humanos, como seres espirituais aqui. E eu acredito muito nisso. Então, vai realmente com cada um conduz isso, com a sua trajetória e né, as vivências, o que vem para cada um passar. Eu costumo dizer que nós não somos seres humanos aprendendo a ser seres espirituais, nós somos seres espirituais aprendendo a lidar com seres humanos. Essa é a dificuldade. E o maior exemplo disso é o nosso mentor, Jesus Cristo. Espírito, encarnou, veio aqui, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Deixa eu ensinar vocês como é que é o viver conforme o propósito. O propósito. E a gente pode pegar um gancho também em Jesus Cristo, inclusive amanhã se comemora a paixão de Cristo, e às vezes a gente pensa que paixão é amor, e não é, paixão é sofrimento, inclusive quem está apaixonado, principalmente quando é aquele amor que não é correspondido, ela está em sofrimento. Mas voltando a Cristo, ele é o maior exemplo a respeito disso, e a superação que ele superou a cruz. A gente diz, né, que Jesus sempre foi zoado ali no meio dele. E eu costumo também falar que ser amigo de Jesus deveria ser a coisa mais difícil do mundo. Pensa bem, William, você amigo de Jesus, ou você, Grazi, amiga de Jesus. Aí seus pais falando assim, olha Jesus, que belezinha. Tira 10 em tudo na escola. Olha, não dá trabalho para Maria, eu não aguento mais você, William. Grazi do céu, onde você estava, menino? Então, mesmo que ser amigo de Jesus naquela época era a coisa mais complicada. Mas hoje a gente tem esse poder de olhar para trás, através dos escritos que foram feitos da pessoa dele, e ver esse processo de superação, e ele, inclusive, está nos dando esse norte. Muitas vezes ele não mostra onde que a gente vai chegar, mas ele está com a gente em todos os momentos. É assim? Carlinhos, eu acho tão interessante essa fala sua, eu acho tão interessante, né, esses dias eu tive que participar de um processo de uma reunião, sabe, de uma religião específica, e aí foi tão assim, porque trouxeram neste momento questões sobre pessoas em situação de rua, um exemplo, sabe? Sei. E aí, né, e dentro da questão de religião, dentro da questão, né, que Jesus, do que a gente vê da história, da forma dele, né, dele ser humano, porque ele passou por aqui durante um tempo como um ser humano, Exato. né? Então, quando ele olha a pessoa, ele olha a sua essência, ele olha a alma, ele ajuda aquela pessoa no processo de superação. Não é interessante? Maravilha. Ele consegue chegar àquela pessoa na essência dela, ele vai para o além, né? Porque muitas das vezes a gente acha que, trazendo a luz da pessoa em situação de rua, eu vou dar um dinheiro, eu vou dar uma comida, tá. Então você deu um dinheiro, você deu uma comida. Mas e aí? O que foi além disso? Como que você olhou aquela pessoa com as suas necessidades, com as suas fragilidades, com os seus sofrimentos, com as questões que, né, que trouxeram para aquela pessoa, né, muito sofrimento. Então, assim, superar é ir para além do que está posto. É enxergar aquilo de uma forma diferenciada, é enxergar aquele ser humano como um ser humano em processo de evolução. Porque nós estamos aqui para evoluir. E evoluir é tentar superar, né? Todos os desafios que a vida nos coloca desde o nascimento. Né? Então, quer exemplo melhor do que Jesus, gente? Alguém disse certa vez que a vida é uma escada. Tem dia que a gente sobe, tem dia que a gente desce. Mas e aí, Grazi? Respeito da sua superação. Como é que aconteceu? Conta aí pra gente. O pessoal tá curioso lá do outro lado. Bom, nossa, são várias, né? Eu acho que são várias situações, né, do dia a dia que a gente precisa, né, superar. Mas eu acho que algo que me marcou muito foi
a minha trajetória com meus filhos mesmo, que é que eu falo assim, é uma relação já de amor antes deles estarem aqui nesse mundo, né, terreno. Eh, Era um sonho, né, acho que a maioria das mulheres tem esse sonho de ser, né, ser mãe, de ter filhos, né. E isso era uma coisa que eu tinha muito forte mesmo dentro de mim. Eu tinha esse sentimento materno até pelos meus primos, né, muitos deles, assim, dormiam, né, cuidava deles como se fossem, né, meus filhos. Eu tenho esse sentimento materno. E aí, com 22 anos de idade, veio um diagnóstico de endometriose, no qual eu tive que passar por uma cirurgia de emergência. Já estava com um tumor, no ovário esquerdo, né, a trompa já estava comprometida também. E aí quando você recebe um diagnóstico desses, você ouve, né, que isso pode prejudicar, inclusive, no processo de gravidez, né, para, né, dificultar aí, essa questão de ser mãe, né. E então isso para mim foi um momento, assim, que, o chão some, né, e aí, de repente, eu olhei, assim, né, pensei em Deus, falei assim: "Mas e o meu sonho, né? E realmente aquele desejo de realizar, né, de ter o meu filho, minha filha no colo". E aí eu comecei assim, eu sonhava constantemente que às vezes eu encontrava uma criança na rua, que eu acolhia aquela criança e eu amava aquela criança como se fosse meu filho mesmo, né? E aí eu lembro que uma certa noite eu sonhei que eu estava, por exemplo, pela cidade, assim, né? Como se fosse o Peru, por exemplo. E aí eu peguei uma criança nativa, assim, e acolhi, como se fosse, tivesse acontecido um acidente, e eu acolhi aquela criança. Aí eu parei e falei assim, Deus, pode ser que não seja gerado dentro de mim, mas ela vai estar no meu coração. Então, eu sei que eu vou realizar meu sonho de ser mãe de uma maneira ou outra, né. Mas ele foi tão generoso comigo que ele me abençoou, e mesmo com um ovário só, né, aí veio primeiro o Lorenzo, né, e sem precisar de nenhum tratamento, nada de fertilização, veio de uma maneira muito rápida, espontânea, acabei o tratamento com um mês eu já consegui engravidar. E eu falo que mais uma vez Deus foi providencial, foi maravilhoso e generoso na minha vida, porque ele trouxe o meu filho, porque, né, ele permitiu, assim, a vinda da minha filha depois, né. Porque muito provavelmente se ela tivesse vindo primeiro, aí quando veio a segunda situação, que foi 3 anos depois, né, de ter o Lorenzo, eu engravidei, né, da Laura, e estava tudo bem, né, enquanto isso eu fiz o acompanhamento médico, ginecológico, eu fazia constantemente para poder acompanhar mesmo, né, a evolução da endometriose. E aí depois foi quando, tentei engravidar, e aí veio a Laura rapidamente também, né, mais um milagre. E durante a gravidez não, né, não surgiu nada, foi tudo tranquilo, apesar de ter, né, uma gravidez é diferente da outra, passava um pouco, né, mal, passei mais, né, tive mais enjoos e tudo da gravidez, né, durante a gravidez dela. Porém, aí durante o parto, depois do parto, que veio uma situação muito difícil. Ela nasceu normal, graças a Deus, tudo bem, correu tudo bem, o meu útero contraiu, foi suturado. E aí, quando eu estava no quarto, aguardando a chegada dela, mais ou menos 1 hora depois, eu comecei a ter hemorragia. E, e aí a gente sente que algo estranho está acontecendo, né? E eu senti, assim, que o sangue já estava nas minhas costas, assim, porque eu senti algo muito quente nas minhas costas. E aí veio a enfermeira, né? Chamou a equipe médica novamente, foi feito, né, todo o procedimento ali na hora. E né, eu voltei, porque na hora a gente apaga, né, a pressão baixa muito e tem todas as, né, as consequências da hemorragia. E aí né, o médico falou para mim que eu estava bem, já tinha tido né, uma hemorragia, mas estava tudo bem, tinha sido, né, Controlado. controlado, e que logo eu veria minha filha, né. E aí aquela situação, né, a gente como mãe, coração apertadíssimo, porque eu deixei o meu, né, de 3 anos dormindo para poder sair para o hospital passando mal, né, com as contrações já dela. E aí depois de mais ou menos aproximadamente mais 1 hora, aí veio uma outra hemorragia muito forte. E eu estava sozinha no quarto nessa hora e eu lembro que a sensação foi a mesma, que aí quando eu tirei a mão, assim, debaixo da coberta, eu vi sangue e a última
ação minha foi, né, apertar a campainha, e ficou muito registrado na minha memória a reação da enfermeira, que ela olhou para o chão. Quando ela olhou para o chão e saiu correndo, aí eu já não vi mais nada. E aí começou a minha luta pela vida, né? Porque aí eu voltei para o centro cirúrgico e a minha cirurgia durou aproximadamente 5 horas. E era muito, né? O útero expulsava todo o sangue, na verdade, né? E aí nessa hora, assim, algo, né, acontece conosco, assim, que não tem explicação, né? E aí é onde vem essas experiências, né? Porque, assim, eu estava ali, eu entrei em coma durante a cirurgia, né? E aí foi feita uma esterectomia, eu tirei, foi retirada do útero e fui para UTI. E aí começou essa etapa de sobreviver, porque eu não conhecia minha filha, né? Eu conheci só naquele momento ali que ela veio e eu dei as boas-vindas a ela, mas o coração de mãe fica apertado demais, né? E foi uma luta diária, né? Eu estava entubada, né? Recebendo muito sangue, porque eu perdi muito sangue e não tinha consciência. Eu confesso que quando eu acordei, quando eu, né, saí do coma, eu não tinha noção da gravidade da situação. Que, que notícia, menina. Pensa bem, logo assim, trazendo à vida Sim. um ser novo e correndo o risco de perder a própria vida. É um conflito, né? Na verdade, é um conflito porque você é aquela expectativa, você quer. Eu, como mãe, eu queria ter saído do hospital com a minha filha nos braços, ter chegado em casa, né, e apresentar minha filha para o meu filho que estava lá, né, e isso não aconteceu, né, e muito pelo contrário, porque aí, quando eu fiquei no hospital, na época, a UTI neonatal era próxima à UTI onde eu estava. Então, depois que eu acordei, fui desentubada, eu escutava o choro, porque tinha um neném na UTI. Eu ouvia o choro e eu falava, meu Deus, mas eu não conheço o choro da minha filha. Eu não sei, não consigo pegar. E foi bem no período onde estava tendo uma gripe muito forte, a gripe suína, né? Uhum. Então, tinha aquela questão também de controle no hospital, não puderam levar minha filha para eu ver, então não pude amamentá-la, porque eu fiquei muito tempo mesmo, né, lá. E depois teve as consequências, né? As sequelas, voltei, tive que reaprender tudo, né? Reaprender a andar, reaprender a comer sozinha, reaprender as ações simples, né? Usar o banheiro, por exemplo. Então, assim, foi uma trajetória, assim, né? Mas graças a Deus eu superei, consegui, Graças a Deus. graças a Deus. Que bom, E que bom. sempre sim, né? Com muito amor. Eu acho que a primeira coisa, né? Amor a Deus, amor aos meus filhos, foi sempre por eles, sempre, mesmo quando eles ainda não estavam aqui, sempre foi por eles. Pensa. E você, William, o que você conta pra gente de uma superação? Nossa, Carlinhos, eu acho que o meu processo de vida ele é um processo intenso de superação, porque Antes de você continuar, a Maria Carolina escreveu assim: parabéns pelo podcast, convidados excelentes. Quer mandar um alôzinho para ela? eu quero. Alô, Maria Carolina? É, a Carol. Muito obrigado, viu? Um beijo para Carol. Um abraço e muito obrigado pelo comentário. Mas e aí, continua, por favor. Carlinhos, assim, a gente, né, quando a gente nasce, o primeiro grupo que a gente vai é a família, né? Então, o ser humano nasce, ele vai para o grupo familiar, e dentro da família é onde acontece muitas coisas boas, mas também, às vezes, muitas coisas difíceis, né? Então, na minha família, desde os 7 anos, onde eu me lembro mais, foi quando meu pai e minha mãe, eles se separaram, sabe? E neste momento, né, parece que o, o nosso dia a dia, o mundo, ele desaba para nós. Por quê? Porque a criança ela não sabe se defender. A criança ela não sabe se proteger. E quando isso acontece, a gente fica exposto, né? Eu, pelo menos, fiquei exposto a inúmeras situações de vulnerabilidade, né? Então, o meu pai com a minha mãe, eles se separaram. No primeiro momento, eu fui ficar com um tio meu, né? E depois meu pai veio atrás de mim, mas já viu aquele ditado? Vô rico, filho nobre, neto pobre, né? Então foi bem a minha história. E aí eu fui ficar com meu pai. Como meu pai,
ele foi um pouco, né, ele foi muito mimado, foi muito super protegido, ele não criou muitas responsabilidades, né, mas é o amor da minha vida, tá? Eu só estou contando o meu Sim, processo de claro. história. E eu, quando fui ficar com ele aos 7 anos, eu assumi muitas responsabilidades, como eu limpava a casa, fazia faxina, eu arrumava a roupa dele, eu tinha que deixar as coisas organizadas. A gente foi morar num quarto e um banheiro cedido durante muito tempo, né? Ninguém acreditava muito em mim, nem na minha irmã, porque na família do meu pai todos os irmãos eram formados, a maioria são médicos, né? E a gente foi muito subestimado numa fase de infância, muito colocado de lado, e isso, por um processo de desenvolvimento do ser humano, ele gera muitos traumas, né? Então, insegurança, medo, incerteza, muita responsabilidade dentro de uma fase de vida que a gente deveria estar na escola, estar estudando, estar tendo outros aprendizados, outras vivências, outras demandas, mas não é só a minha realidade, eu acredito que seja a realidade de um tanto de gente nesse país, onde a gente sabe que, né, a pobreza bate na porta, a fome bate na porta, mas a gente foi vivendo e foi enfrentando situações para que a gente pudesse superar, né? E aí eu fui virando adolescente, continuei com meu pai, né, dando apoio para ele e colocando meu pai para frente, né? Pai, vamos fazer isso, vamos, né? Vamos tentar mudar daqui, vamos tentar trabalhar, né? Vamos nos esforçando. E aí teve uma vez que ele ficou doente. Eu lembro que ele, né, teve gastrite hemorrágica, úlcera hemorrágica, ele ficou internado e ele tinha um barzinho. E eu, com 14 anos, acredito, eu fui tomar conta do barzinho dele, fazia pastel, arrumava o barzinho, limpava o barzinho, sabe? Uhum. Não podia estar lá, né? Vendia cerveja, mas, né? Precisava me movimentar para poder fazer com que as coisas funcionassem minimamente, né? Para que não faltasse as coisas para a gente, né? A minha irmã foi ficar com a minha mãe, eu não fiquei com a minha mãe, eu fiquei com meu pai e eu ia estudando, sabe? Quando Uhum. tinha um tempinho, eu pegava uma apostila que eu ganhava de um colégio que tinha lá. Hoje, né, o colégio era... Oi, eu não sei se a minha esposa está vendo aí, né? Celeste. Hoje, né, a mãe dela era dona do colégio Objetivo e eu nem tinha condições de estudar lá, mas eu ganhava a apostila de quem estudava e eu ia estudando, sabe? Eu ia, né, tentando estudar, porque, gente, é através do estudo que a vida transforma, tá? Então, por favor, é uma coisa que eu sou grato por ter estudado, sou grato por ter, né, me dedicado, porque isso transformou a minha vida, isso fez com que eu, né, conseguisse ter uma vida melhor. E aí eu ia estudando, e aí eu ia, né, tentando mudar a minha realidade através dos desafios que a vida me colocava ali. E me colocou muitos desafios, né? Eu saía com os meus amigos, todos comiam sanduíche, eu não podia comer, eu ficava com vontade de comer, né? E todos podiam, né, ter uma roupa legal, ter alguma coisa, né, que para eles talvez não tivesse tanto significado, mas para mim que não tinha, tinha, A questão da né? roupa, né? A gente até fala, né, que o pobre não troca de roupa, a roupa que troca de pobre, né? Um vai passando pro outro. É isso mesmo. Tem uma vez que eu fui no aniversário, não esqueço disso, gente. Eu não tinha tênis, né? E aí eu fui com um sapato de um pé, com um sapato do outro. Mas, né, são coisas que vai, né, marcando a gente. Mas eu acredito assim, que me marcou de uma forma que eu quisesse superar, né? Que eu quisesse transformar essa realidade para que não para poder, né, ter alguma coisa, mas para poder mudar a minha vida e conseguir ter uma vida melhor, né? Então eu fui fazer vestibular, fiz o primeiro vestibular, passei na faculdade de Direito, mas não pude fazer porque não tinha condições, né, de pagar. Depois eu falei, gente, eu preciso, né, Uhum. continuar. Aí depois eu fui, fiz curso técnico em enfermagem, saí e falei, pai, eu preciso ir. E aí eu fui morar fora, sabe? Fui morar fora, passei muita dificuldade, mas achei um emprego rapidamente em linha de produção, fui trabalhando, enquanto isso eu fui estudando como técnico em enfermagem,
E aí, como eu sou de uma cidade muito pequena, né, que é de Lambari, Minas Gerais, eu fui morar em Varginha. E aí, em Varginha, um pai de um médico que eu conheço, porque né, Sim. né, a gente conhece, né, as pessoas em cidade pequena, ficou hospitalizado. E eu estava fazendo estágio nessa época e eu fiquei dando muita atenção para o pai desse médico, porque eu conhecia. Então, eu falei, né, eu estou aqui, consigo levar informação, consigo ajudar, vou auxiliar. E assim foi feito. E aí um dia eu estava lá em Ambari, dando a volta do lago, e encontrei com esse médico. Eu gosto muito dele, Dr. Kiko, ele é pediatra lá em Ambari. Ele falou, William, tem uma vaga de técnico em enfermagem na APAI. Você gostaria de passar por uma entrevista lá? Eu te encaminho, eu falo para a diretora que você quer, né, que você está procurando emprego. Eu falei, nossa, lógico. Né? E eu estava procurando emprego mesmo. E aí eu fui trabalhar na APAI, né, como técnico em enfermagem, e lá eu pude ver, né, eu fiquei 6 anos lá, foi onde eu aprendi a trabalhar. Eu sou grato pela diretora de lá, porque ela é uma pessoa muito séria, muito enérgica, muito firme, e fez com que eu aprendesse a trabalhar, sabe? Sim. E viver e conviver com as pessoas com deficiência, a gente enxerga, né, uma coisa Sim. que a Grazi falou que é muito importante, né? Primeiro é Deus, e segundo é o amor. E aí você vê a pessoa com aquele tanto de limitação, mas superando. E eles superam através do amor, porque o amor é incondicional, é puro. Exatamente. Então eles chegam, eles te abraçam, eles têm carinho por você, de uma forma que você fala, gente, né? Então, e lá na PAI, né, falei, gente, eu ainda preciso, né, continuar tentando um nível superior, eu preciso continuar estudando, preciso continuar, né, porque eu gosto, e eu conheci o serviço social lá, porque eu ia fazer Sim. visita junto com o assistente Assistente social da social. PAI. E aí eu ia nas casas, eu dava todo o apoio, e aí, Carlinhos, eu trabalhava das 8 às 5, e meu filho nasceu, e, Gazi, é muito interessante, né? Eu acho que nada é coincidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina Sim. mesmo. A história da minha esposa, no parto do meu filho, é muito parecida com a sua, Olha só. porque ela teve um rompimento de tampão, Uhum. né? Tava lá em Ambari, eu estava no último ano de faculdade, e ela teve que ir às pressas para o município vizinho em São Lourenço, né? Onde ela teve uma hemorragia muito forte, ela também ficou internada, também fez a esterectomia, teve que tirar o útero, né? Nesse momento de nascimento do meu filho, e eu me perdi, eu lembrei da Graça. E aí eu trabalhava das 8 às 5 da tarde, chegava em casa, ou eu comia ou eu tomava banho. Porque eu tinha que pegar a van para ir para Varginha e estudar até às 11h30, quase meia-noite, e chegar em casa 2 horas da manhã. Durante 4 anos, entendeu? Então, assim, é com muita luta, é com muito desafio, é com muita superação de situações que a gente vai dando muito valor, porque quando eu ia para a faculdade, eu dava tanto valor naquilo que eu fui o melhor aluno da turma. Teve um dia que eu saí da sala, né? Tava tendo uma prova que eu precisava ir ao banheiro, aí a professora foi, né? Eu não esqueço dela falando assim, o que foi? Ela chama Nice. Falei, o que foi, Nice? Ela falou, tive que virar a sua prova, porque todo mundo queria ver o que estava ali. Né? Então, assim, com tanto desafio, com tanta, né? Com tanta gente, quando eu era criança e adolescente, me falando que eu não conseguiria, que eu não seria nada, né? E hoje não significa que eu seja alguma coisa, né? Porque na realidade a gente está aqui em processo de evolução. A gente vê que se a gente acreditar, Carlinhos, se a gente tiver Deus, se a gente tiver amor ao próximo, e o nosso maior desafio, sabe qual que é? Na minha percepção, Qual que é? é viver com a gente mesmo. É, exatamente. Já que a gente vai entrar nesse assunto aí, esse assunto é fantástico. Por quê? Porque a gente precisa dar as boas-vindas às pessoas que estão ali com a gente, né? A Joane Moara, ela disse assim, histórias que são lembretes de que somos capazes de superar qualquer coisa. Nós também temos aqui o Thales, meu filho, assistindo. Ó, Thales, beijão para você, obrigado aí por estar acompanhando o pai. E se cuida, viu, rapaz? Porque depois você vai ter que cuidar do teu pai, hein, rapaz? Teu pai e da tua mãe, tá? Mas você tem sido um bom filho. Ana Clara também.
Seguindo aqui, ó, a Joane também ela escreveu assim, ó, boa noite. Nossa, sou suspeita em falar do meu amigo que tenho a honra de chamar de amigo, mas que histórias de superações. Suas histórias nos fazem pensar na resiliência humana. A Carol já tinha falado aqui de cima, estou tentando procurar aqui o da Juliana, que a Juliana também escreveu algo aqui, mas ela foi embora. Ah, não, a Juliana escreveu, foi no WhatsApp, apareceu o banner ali para mim. Você falou a questão de lar, que é umas coisas doidas. Os pais decidem ter filhos, não escolhem. Embora tenha evoluído hoje, e estão falando que dá para escolher a cor dos olhos, mas enfim, vamos pensar no processo natural. Os pais decidem ter filhos, não escolhem, eu quero um homem, eu quero uma menina, eu quero assim, 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 assado, certo? E a gente, quando nasce, a gente não escolhe o lar, né? Parece que a gente cai de paraquedas e realmente a família que deveria ter aquele suporte, aquela sabedoria para poder nos ensinar, nos instruir, cuidar, amar, muitas vezes elas pecam, elas erram nesse sentido. E aí geram traumas, geram desconfortos, dificuldades, muitas vezes, a gente olhar para o nosso passado. E aí é que vem essa questão que você está colocando, William, de conviver consigo mesmo. Tem pessoas que têm medo de olhar na janela da alma e se deparar com um verdadeiro desconhecido, de não olhar para dentro de si, porque você disse, né, de amar o próximo, e eu costumo falar uma coisa bem legal, porque Jesus não deixou religião, a religião ela separa, são rituais, né? E lá na frente, na carta de Tiago, ele vai dizer que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas nas suas aflições, ou seja, ajudar, e manter-se incontaminado do mundo. E Jesus não diz, né, ame teu irmão como se fosse um ramo religioso. Ele disse, ame teu próximo. Então, independe do que ele siga, vamos ficar claro para quem está nos ouvindo, né, independente da religião que ele siga, é para a gente amar o próximo. Mas também Jesus disse, ame o teu próximo Como te... Aí é que está a dificuldade. Sim. A gente não está amando as pessoas na essência conforme deveríamos, porque a gente não se ama. A gente não se... Carlinhos. Uhum. Que você pensa sobre isso? Exatamente. Falta, né, esse amor próprio, o se valorizar, né? Eu acho que está se perdendo muito isso. Não sei qual seria essa influência hoje, né, para as pessoas, mas realmente elas estão se perdendo, né? Está havendo essa... Só para você não se perder no raciocínio, tá? Tem mais de 600 pessoas nos assistindo. Só para você que não bom. se perder. Nossa. Que bom. E realmente isso. É tão interessante essa questão, porque esse mandamento veio muito para mim hoje, durante o decorrer do dia. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o amor é o único sentimento capaz de mudar o mundo. Eu falo para os meus filhos, né? Se você tem amor, você tem respeito. Se você tem respeito, você tem união. Você vai gerando diversas outras, né, consequências positivas. Então, isso e voltando, né, à questão mesmo da fé, é o que Jesus veio mostrar para o mundo, que só o amor pode salvar. Mas, né, acho que no decorrer do tempo, isso foi se perdendo. Eu acho que o egoísmo, né, as pessoas passaram a ter mais a questão do poder, do ter, e esqueceram de si próprias, né? Acho que teve esse esquecimento. E aí é onde falta tudo. Ninguém está satisfeito com nada, falta o amor próprio, as pessoas sempre querem mais, né? Então é um misto mesmo, né? Ontem nós tivemos o primeiro treinamento com o pessoal que chegou, a gente estava fazendo um processo de integração deles, né? E o finalzinho foi a minha fala, e eu disse que hoje está muito chato viver. Hoje está muito chato. Tá. Porque você não pode pegar uma criança no colo, certo? Se é um professor, se sorrir para um aluno, você está me assediando. Se não sorrir para o aluno, você não sorriu por quê? Você está me discriminando? Então, olha que ponto que a gente está vivendo. A vida se tornou muito chata nesse sentido. E a gente não pode mais demonstrar o amor, porque se você demonstra o amor para uma outra pessoa, pode levar ao entendimento que você está dando em cima daquela pessoa. Você não pode sorrir, você não pode tratar bem. Quer dizer, aí a gente percebe aquilo que a Bíblia diz, né, no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Mas então,
Sim, por favor. Mas assim, Carlinhos, né, eu acho, na minha percepção, na minha humilde percepção, eu acredito que, primeira coisa, eu amo meu pai e minha mãe, viu? Ah, Tá claro. bom? Amo muito meu pai e minha Ah, a mãe. gente devia deixar isso pro final. O pessoal já tá pensando, né? Mas Henrique sabe O que Deus dele, aconteceu com o na pai vida dele. É, mas assim, eu amo muito os dois, mas assim, o sistema capitalista, o sistema neoliberalista, a gente tem que ter essa análise, a gente tem que conseguir fazer essa dimensão, sabe por quê? Porque esse sistema, ele vem individualizando o ser humano. cada vez mais. Cada vez mais, o ser humano hoje ele está muito conectado no celular, ele está conectado no computador, ele está conectado no mundo virtual. E isso vai gerando uma certa individualidade, e o ser humano ele nasceu para viver em grupo. Ele não nasceu para ser individual, Isolado. isolado, né? Porque a gente já nasce e já vai para um grupo. Essa história de que nasce sozinho e morre sozinho, na minha concepção, isso não existe. Não mesmo. Né? Também penso dessa Precisa de forma. duas pessoas para poder gerar um ser ali. Né? Já começa por aí. Né? E na hora que a gente nasce, a gente já vai para o primeiro grupo. E Depois a gente vai precisa para a de escola. 6 pessoas para levar esse cidadão pro. É. Mas antes disso, olha, a gente precisa também chamar a atenção dos nossos patrocinadores. E se você que é de Pouso Alegre e região, está precisando de calçados, está precisando de bolsas ou acessórios, o lugar certo é na Matos Calçados. Lá você vai ser muito bem atendido. E falando que você viu essa propaganda aqui no podcast, você vai tomar um café com o dono de lá, o Wellington. Inclusive, daqui 15 dias, ele vai estar ao vivo aqui com a gente, conversando sobre clientes. E se você quer também ver a sua loja sendo falada aqui no podcast, entra em contato com o pessoal da AG7 Produções. Aqui embaixo, nos comentários, é só você chamá-los e eles vão abordar você como a sua marca pode ser pensada, como pode ser tratada, como pode ser lembrada. E mais uma vez, pensou em calçados, acessórios e malas, Matos Calçados, Pouso Alegre e região. Onde que eu estava perdido? Nós estávamos falando sobre essa questão Sobre do o sistema individualização. neoliberalista. Olha como é que o negócio é doido. Antes era uma TV na sala onde a família assistia. Exatamente. Depois a TV entrou nos quartos, entrou na cozinha, Sim. tem lugar que tem TV no banheiro, Uhum. e agora o celular, a TV vai onde o indivíduo está. E você percebe, Carlinhos, né, que isso vai gerando no ser humano, né, além do individualismo, esse acesso a tantas informações gera uma ansiedade, né? E quando gera essa ansiedade no ser humano, ele está mexendo com o psicológico. Então ele vai individualizando e o ser humano vai perdendo aquela essência de ter contato com o outro. E muitas das vezes ele se perde, né? Então quando a gente se perde, quando eu me perco dentro de mim, como que eu vou enxergar o outro? Exato. Como que eu vou trabalhar com o outro? Como que eu vou conviver em sociedade, né? Então é muito importante a gente, né, criar momentos, a gente ter convívio. Igual eu nos meus Criar atendimentos. memórias. Criar memórias, porque é vivendo, né? Eu acredito que são esses momentos que têm significado na vida. O momento que eu tive com meu filho, o momento que eu tive com a minha esposa, os momentos que eu tive com meu pai, com meu saudoso pai, que até hoje a gente mantém um projeto super legal, que ele deixou de contato com o outro. Mas ele precisou se encontrar para que ele conseguisse fazer isso, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Sim. O que fica é isso, exatamente, esses momentos, né? Eu falo assim, penso todos os dias, eu aprendi a isso, a fazer passar pelo dia como foi, como que eu agi em determinados momentos, Fazer uma análise. uma reflexão, né? Reflexão. Como foi que eu lidei com as situações, né, em determinados momentos, naquelas dificuldades que surgiram, justamente por isso. No que eu posso melhorar amanhã? E Né? aí, Grazi, voltando numa coisa que você queria chegar no Carlinhos falou, que hoje a gente tem medo de demonstrar amor, Sim, que hoje a sim. gente tem medo de demonstrar afeto, mas o que eu queria tentar colocar aqui é que a gente não pode ter medo, na minha percepção, né? A gente não pode ter medo de demonstrar carinho em estar ouvindo o outro,
Porque, por exemplo, nos meus atendimentos enquanto profissional, eu percebo muitas das vezes que a pessoa precisa, sabe do que, Carlinhos? Ser ouvida. Que Exatamente. tristeza, né, gente? Que ponto que a gente Exatamente. chegou. Uhum. De ser ouvida. Sim. Ela vai ali para que alguém possa escutá-la, porque na realidade ninguém está escutando. Ninguém está escutando As mais pessoas estão ninguém. ouvindo, não estão Não estou escutando. escutando. Exatamente. Porque o ouvir a gente está ouvindo. Sim. Olha, nesse momento nós estamos ouvindo, mas não estamos prestando atenção, e agora vocês vão passar a escutar o barulho do ar-condicionado. Porque até então a gente estava ouvindo, mas nós não Aham. estávamos escutando, porque a nossa atenção não estava nele. Sim. Mas quando eu levei a atenção de vocês a ele, vocês começaram a escutá-lo. Então, o que está faltando hoje é justamente isso. E se nós pensarmos tanto na sua função quanto na sua, que atualmente é Uhum. bem requer Sim. essa atenção de uma forma mais aprimorada, se nós temos 2 ouvidos e uma boca, o que isso implica? Uhum. Sim. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Uhum. Mas nós estamos com essa dificuldade, né? As pessoas querem falar, mas não querem ser escutadas. Enquanto aquelas que querem ser escutadas não têm condições de falar, porque aquelas que falam não se silenciam. Exatamente. Exato. Onde nós vamos parar? E aí eu acho que vem uma série de situações que a gente se depara e isso entristece muito, né? Porque é justamente assim a falta de empatia, o desrespeito, né? A impaciência. No trânsito, então, isso nossa, fica escancarado. escancarado. A falta de humanidade, né? Aqui mesmo a gente viu há um tempo atrás uma moça ser, né, agredida na rua, passava carro, ninguém fazia nada, né? É uma situação assim onde realmente você deixa, parece que você perde aquela essência de humanidade, né? De pensar no próximo. E a falta é o desamor. Eu acredito muito nisso, é o desamor, né? E é muito triste, infelizmente isso é muito triste. Eu penso, Grazi, que assim, a questão, o oposto do amor, eu não veria nem como desamor, eu penso que seria o egoísmo. Sim, Porque se eu estou bem, desculpem exato. vocês, Sim, desculpe o termo aí, vocês que se danem. sim. Mas será que isso é estar bem, Não Carlinhos? tá, Não. não tá. É a Né? falsidade, Exatamente. sabe? Uhum. É uma pseudo-felicidade. Sim, Aham. exatamente. Exatamente. Que lá no fundo, a hora que deita a cabeça no travesseiro, que volta das baladas, que Aham. volta dos grupos, né, que precisa agir de determinada forma por Sim, conta do pertencimento, inclusive algo que me chocou bastante, o vídeo me chamou a atenção de, assim, uma menina de 13 anos engravida-se após roleta russa. A gente fica meio, ué, porque na época da gente, a roleta russa é o quê? Vou colocar uma munição, né, um projétil dentro do tambor, rodar o tambor e apertar o gatilho, certo? Aí fui ver que a roleta russa é algo totalmente diferente daquilo que a gente sabia. uhum. Vocês viram esse vídeo? Não. Sabe? Ou seja, os meninos por volta de 13, 14 anos sentam em círculo de fora, Uhum. não precisa entrar em Sim. detalhes, e as meninas tiram a parte de baixo da roupa e começam a sentar-se. Olha que ponto nós estamos chegando. Ou seja, a menina engravidou, mas não sabe quem é o pai da criança, só vai saber a hora que a criança nascer e fazer o DNA. E aí é onde cai como nasce essa criança. Será que ela nasce, né, num seio de amor, né? Não, e é aí que eu tento trazer muito, sabe? É essa análise de conjuntura. É a gente entender qual o processo histórico e social dessa menina de 13 anos, tadinha. Então, Porque quais foram os desafios e as vivências que ela passou que colocaram ela nessa situação, né? Então, como que foi a família dela? Como que foi o processo histórico dela? Para que ela pudesse ser vítima de uma situação, não é? Sim. Então, a gente tem e o que mesmo em olhar relação aos meninos, porque ela não o estava mesmo em sozinha, relação que eram aos outras meninos meninas, também. mas os meninos também. Porque se Exatamente. você não fizer, se você não agir conforme aquela turma age, o pertencimento fica anulado. Né? E olha a falta do eu para poder se sentir, né, parte de um grupo.
né? Por isso que o amor próprio é muito importante. Importante. Né? E por isso que é dentro do nosso processo de vida, porque isso é trabalho pro resto da vida, Carlinhos. Só quando a gente... É Sócrates, quem fala mesmo? Conheça-te a ti mesmo, né? E antes É eu falava que a gente, né, depois de morto, acaba. Mas aí quando eu fiz o meu mestrado em Ciências da Linguagem, aí eu pude perceber que mesmo depois de morto, né, a essência do Carlos, do Carlinhos aqui, vai continuar produzindo ecos de significado. Principalmente, eu pensava naquele momento, a minha família, ao ver as fotos, olha, lembra, tal, não sei o quê. Agora, William, nós estamos eternizados no YouTube. Tá vendo? Então, agora, não somente mais a minha família será afetada, mas todas aquelas pessoas que futuramente, um dia estiverem aí, né, transitando na plataforma do YouTube, elas também vão conseguir ver essa nossa conversa. E ainda que talvez não tenham o privilégio de ter nos tocado fisicamente, mentalmente e espiritualmente, nós vamos acabar, né, criando alguma sensação e memórias, inclusive, nessas pessoas. Sim. Perfeito. É isso mesmo. Então o negócio tá doido, né? Tá doido. Tá. O negócio tá doido. Aí eu falo, bagulho é Mas doido. você acha... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Eu já vou dar no podcast. Mas você acha que é mais fácil, né, superar sozinho ou superar em grupo? Superar com apoio? Então, olha, uma coisa bem legal para a gente pensar. Eu gosto muito de ler a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu procuro entrar dentro da história. Procuro entrar ali dentro da história. Porque se você ler meio superficialmente, e, claro, a Bíblia, para ser lida também com esse entendimento, precisa ser estudada, porque não dá para a gente, com a cultura nossa hoje, ler a Bíblia lá atrás, que a gente vai entender que a Bíblia é altamente machista. E não era a cultura deles daquela época. Mas tem um profeta chamado Elias. Em dado momento, ele consegue matar sozinho, segundo a Bíblia, 450 profetas de uma outra seita, vamos dizer assim. Quando isso acontece, a mulher do rei, que à época era o rei Acabe, ela diz assim: nós vamos matar Elias. Elias havia acabado, William, de matar 450 homens. Ficou com medo de uma mulher. Olha que louco. E, por favor, aqui não é uma visão machista e nem feminista. Estamos apenas relatando a história. Sim. E ele foge. Ele entra dentro de uma caverna. Mas ali eu vejo que foi um momento legal para ele se encontrar com ele mesmo. Porque aí vem Deus e conversa com ele e ele fala: olha, todos os outros profetas morreram, só sobrou eu e agora ela quer me matar. E aí Deus tem hora que dá aquele tapinha na cara da gente, mas que, sabe? Uhum. Aí Deus fala para ele assim, ó, mais ou menos assim, não tá lá com essas palavras. O bonitinho, não é só você não. Tem mais 7.000 que estão vivos. Não é só você. Sabe? E aí ele tem um encontro com Deus, mas mais que um encontro com Deus, eu vejo que ele teve um encontro com ele mesmo dentro dessa caverna, a ponto de depois vem um corvo e traz um alimento para ele, e o alimento ali ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Certo? Então, eu vejo que em dado momento, quando a pessoa está aberta a ouvir o ser superior, que a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar de universo, de o grande arquiteto, enfim, quando ela tem esse encontro com ele sincero, ela não precisa de mais ninguém, até porque ele é o suficiente. Mas, na maioria das vezes, diante da correria que a gente está hoje, e que nós não conseguimos ter esse momento sozinhos, a gente precisa do outro. A gente precisa do outro. Porque eu digo que a igreja, quando a gente fala igreja, o corpo de Cristo, não as igrejas, instituições religiosas. A igreja, então, ela é a visibilidade de um Deus invisível. Então, quando alguém estende a mão para o próximo, é Deus usando aquela mão para alcançar aquele próximo. Só que esse neocapitalismo, ele é tão, desculpe o termo fedorento, para não falar outro, que quando a gente pensa em Páscoa, o que vem à mente? Chocolate. Coelhinho, ovo. Cara, coelhinho e ovo não mistura, mas enfim, o verdadeiro sentido da Páscoa foi anulado. Sim. Quando a gente pensa em Natal,
o que a gente lembra? A gente lembra do Papai Papai Noel, daquela cor vermelha do refrigerante, e como eles não estão pagando merchan, aqui a gente não vai citar o nome, certo? Aí a concorrência quis fazer um também, fez um verde, lembra, você sabe qual que é o guaranazinho Sim. verde? Aí a criança fica na dúvida qual que é o Papai Noel, mas no verdadeiro sentido também foi anulado. Sim. E aí, quando isso é anulado, esse que a gente fala em análise do discurso, isso é silenciado, outros ecos vêm. E aí vem a questão do individualismo, do egoísmo, do ecocentrismo, certo? Sou eu, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. E aí, fazendo assim, uma análise bem superficial da sua história, o seu pai recebeu tudo que tinha, mas não recebeu a responsabilidade que muitas vezes faltou, e aí aquela máxima, né? Como é que é a história? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem filhos fracos fazem tempos fáceis fazem homens, geram tempos difíceis Que e geram geram... homens fortes. Que loucura, né? Sim. Que loucura isso. E não deixa de ser superação. Exatamente. E aí eu vejo que cada dia nosso é uma superação. Sim. Cada dia. A gente não sabe o que o pessoal fala, né? O amanhã pertence a Deus. Não, os próximos segundos já pertencem a Ele. Eu saí de casa com a intenção de voltar. Mas eu não posso garantir. Exato. Não Sim. posso garantir isso. Exato. E em relação a essa questão da rede de apoio, né? É muito interessante porque, assim, eu falo, gente, a gente não... Eu não sei com você, né, William, mas eu não estaria aqui também se não fossem essas pessoas na nossa volta, né? E assim, nossa, amo minha família, sou, nossa, eternamente grata, né? Minha mãe deve estar aí né, me assistindo, né, meus tios, minhas tias, mas eu falo assim, gente, Deus coloca às vezes uns amigos na vida da gente também, que você olha e fala assim, não é uma pessoa que eu encontrei, parece que você conhecia ali já há tanto tempo, e você tem aquele laço mesmo, assim, né? E eu falo, gente, são essas pessoas que todos os dias, elas também, de certa forma, nos alimentam, nos dão, né, força para continuar, E é né? tão bom, não é, Grazi, Carlinhos? Exato. Você fala assim, poxa, eu me sinto útil, né, ajudando o próximo. Eu me sinto útil. Nossa, hoje meu dia foi tão produtivo, eu consegui atender tanta gente, eu consegui ajudar tanta gente, eu consegui fazer a diferença. Então saibam no que neste mundo. momento vocês estão sendo úteis para mais de 1.200 pessoas. Tem noção da responsabilidade? Temos mais de 1.200 pessoas aqui ao vivo assistindo vocês, ouvindo as histórias de vocês. E aí que é a coisa gostosa do podcast. Aquilo que muitas vezes faltou das rodas de conversa, as pessoas agora se interessam nas rodas de conversas e começam a participar dessas rodas de conversas. Ainda que de uma forma virtual, mas isso faz bem para essas pessoas. Isso faz bem. Sim. Tá? Uhum. Então, olha só que legal a conversa de vocês. Eu fico muito feliz, né? Acho que é uma honra mesmo. Se a gente conseguir inspirar, né, assim, pelo menos assim, o que nós dissermos aqui, mas conseguir trazer um pouquinho de luz, né, e para cada um ou para, né, para uma pessoa que seja, acho que isso já vale tanto, né? E acho que talvez, né, a nossa vinda aqui não seja por acaso, justamente nessa semana tão importante, né? Exatamente. Tão importante. Então, Ô Grazi, vocês dois já tiveram... Eu acredito que sim, tá? Mas, por favor, aham. sintam-se à vontade para discordar, se for o caso. Mas vocês já experimentaram uma casa quando acabava a luz e precisava acender um fósforo? Já. Então, porque Nossa, hoje a criançada acende a lanterna do celular, sim, sabe? sim. E a lanterna do celular, tem celular que a lanterna dele é mais forte que muitos farol de carro. Certo? E eu vou te falar até uma coisa, Carlinhos, desculpa até te cortar. Eu, como morei na roça, lá na minha casa, quando acabava a luz, tinha lamparina. Então, Grazi, embora eu não tenha morado na roça, mas a casa que eu fui criado até ali os 7 anos de idade era lamparina. Uhum.
porque eu fui criado pela minha avó. No outro Aham. momento a gente conta a história, porque hoje a superação Aham. é de vocês, certo? Mas por que que eu estou te falando isso? Porque você mencionou a questão luz. Podia estar escuridão que fosse, mas você acendia um fósforo, não que daria para você achar uma linha, né, uma agulha no chão. Isso, lógico que não, mas já quebrava aquela É escuridão. escuridão. Então, quando a gente entender esse processo, por mais que a gente pense, nossa, esse mundo está tão entenebrecido, mas se nós formos luz, a gente vai conseguir quebrar um pouquinho dessas E é por isso que eu trevas. falo que a gente tem que demonstrar carinho, tem que demonstrar atenção, tem que demonstrar afeto, porque a gente não pode nos render àquilo que está posto, né? Então vem um sistema que nos traz o individualismo, o egocentrismo, o consumismo, né? E se a gente se rende a isso, né, fica mais fácil ainda dele vencer, né? Então a gente tem que superar isso, e superar através do quê? Através de roda de conversa, Sim, né? Através de contato, através, como é que fala? Um happy hour, através de reunião de família, voltar a sentar, almoçar na mesa, né? Com a família, conversar, momentos de final de Sim. semana com a família, Aham. passeios. Então a gente tem sim que demonstrar aquilo que a gente está sentindo com muito respeito, né? Sabendo a forma de demonstrar. Mas a gente precisa lutar contra isso que tá sendo colocado ainda pra bem que eu gente. encontro pessoas que pensam semelhantemente a mim. Isso é bom, Sim. isso é bom. Isso é bom. Olha, você que está nos acompanhando, caso você queira trabalhar o seu relacionamento, na descrição deste vídeo tem 3 e-books fantásticos para melhorar o seu relacionamento. Também, se você quer melhorar a sua comunicação, a sua oratória, também na descrição do vídeo você vai ter condições de encontrar o link para acessar esses produtos. Agora, se você quer um curso sobre oratória para melhorar a sua forma de conversar e se expressar, semelhantemente a esses nossos convidados aqui, lá na descrição do vídeo também você tem um link onde você vai ser direcionado a uma página que vai te explicar mais sobre esse assunto. Mas se você ainda quer saber mais sobre isso, é só deixar um comentário que a gente vai ter o maior prazer de responder. E agora nós estamos chegando aos finalmente e nós temos algumas perguntinhas para fazer para vocês antes de vocês mostrarem para o público a lembrancinha que vocês trouxeram. Ô Carlos, aqui a gente está ao vivo e a gente não enrola, não. A gente fala a verdade o que está acontecendo. Você mandou para mim aonde a pauta? Não, o Martinelli mandou para você, ele no WhatsApp. Ele mandou para mim aqui, beleza? Ó, tá vendo? E para vocês verem que é ao vivo, sabe? Aqui a gente fica, ai, o que eles vão pensar? Vão pensar que a gente está fazendo ao vivo e com o maior carinho. É como diz Ó. o Faustão, né? Ah, Quem sabe faz ao vivo. e ó, vocês estão ouvindo essa voz? Até agora vocês nunca tinham ouvido essa voz, mas ele sempre existiu. Ele sempre esteve dando todo o apoio para a gente ali nos bastidores. Mas a partir de hoje você vai ouvir a voz do outro Carlos. Cumprimento o pessoal aí, Carlos. É um prazer estar aqui ajudando vocês a transmitir essas histórias de superação. Como a gente foi falado aqui, estamos quase 1.300 pessoas online assistindo. Isso é muito bom, porque como a Grazi falou, se tiver apenas uma pessoa que receber isso, já vale o programa inteiro. Porque a gente não sabe quem está assistindo ali nesse momento. É verdade, Carlinhos? Exatamente, olha que legal, tá vendo? Ele fala. Mas, A gente, como diz, eu também estou por trás das câmeras, mas eu estou vendo tudo que está acontecendo. Então, estamos aí junto. É um prazer estar aqui. Então, antes ele falava só pra gente, agora ele está falando com vocês também. E agora nós vamos fazer um bate-bola. Tá joia? Combinado? Combinado. Fala para mim, um dia para lembrar. Um dia para lembrar. Nossa, Carlinhos. O dia do nascimento do meu filho. Nossa, eu pensei, olha, que momento de pensação. Falei, nossa, né? Que bacana. Para você, um filme que recomendaria? Olha, não seria bem um filme, eu acho que eu fiquei muito apaixonada pela série The Chosen, Nossa, né? Eu acho que é uma lição para cada um, acho que né, quem puder assistir,
É porque até então a gente via filmes de Jesus, mas aquele Sim. Jesus santo, né? Intocável. Sim. Ali no The Chosen é Jesus no dia a dia, né? Exato. E aí a gente se assemelha, começa a verificar, né, a identificar muita coisa e fala, gente, ele era igual a nós mesmo, né? Então a gente ainda tem salvação. Que bom, Grazi. Agora para você, William, um dia na semana. Um dia na semana, segunda-feira. Segunda-feira? Uhum. É o dia mais longe da outra segunda, né? É um dia de gratidão, de ter um lugar para ir, para poder trabalhar. É um dia que a gente, né? A gente deve. Eu só sou grato, Carlinhos, vou ser bem sincero para você. Né? Então é um Maravilha. dia que eu acordo, que eu sei que eu tenho para onde ir, que eu sei que eu tenho que fazer, que eu sei que eu posso ser útil. Então, Maravilha. Agora, Grazi, um presente que te marcou. Meus filhos, Ó, presente de Deus. maravilha, maravilha. Uma palavra importante no seu dia. gratidão. Gratidão? Uhum. Grazi, um lugar no mundo. Um lugar no mundo, eu acho que é o sítio. O sítio? O sítio. Lá é o lugar onde, assim, apesar de, né, eu nasci né, em Bragança Paulista, mas o sítio é um refúgio. É um local, assim, onde eu tenho paz, é onde eu lembro do meu pai, é onde eu, né, acho que eu aprendi muita coisa ali. Então, ali é o meu lugar favorito no mundo. Maravilha. William, uma comida favorita. Lasanha. Lasanha? Lasanha. Molho branco ou vermelho? Eu gosto Ou mais de pôr a rosé. bolonhesa. Molho vermelho. Meu pai veio, né, de uma família com descendência italiana, então ele gostava muito de fazer a massa e de preparar a lasanha aos domingos, sabe? Entendi. Olha que benção, Então, que delícia. amo. Grazi, 1 milhão na conta ou um dia de vida a mais? Um dia de vida a mais, com certeza. E diante dessa história toda, né? Agora, completa para mim. Na máquina do tempo, eu voltaria ao dia... Nossa, pai. Ao dia. Não sei, Eu Carlinhos. também não sei se, sabe, você vai falar, mas por que você faz essas perguntas? É porque essa aqui é a parte legal. Eu voltaria ao dia que eu pude abraçar meu pai pela última vez, que eu Olha, podia ter que um legal. momento com... Gostaria de voltar nesse dia. Gostaria? Gostaria muito, cara. Eu acho que seria esse dia. É, interessante. Você, Grazi. Eu acho que isso também me remeteu assim, à lembrança do meu pai, a família, o aniversário do meu pai, onde a família toda estava reunida. Os netos pequenos, né, mas as crianças, né, eu tenho uma irmã também que mora longe, mas o amor, né, dele também era isso, a felicidade dele era isso, ter os netos ali perto, as filhas perto. Então eu voltaria a esse aniversário do meu pai, com a família toda. São memórias. Sim. São memórias, né? E conforme a gente sempre pede para os nossos convidados, e que isso aguça a curiosidade dos nossos, né, internautas, o que você trouxe para poder ficar aqui no acervo do podcast e que quando a gente olhar para lá, a gente lembre, olha, foi o William quem passou por aqui. Carlinhos, eu gosto muito de ler. Certo? Sabe? Eu adoro ler. Tem 2 livros que eu indico bastante, tá? É o 7 Hábitos do Sucesso, que é de Stephen Covey. Ele traz hábitos para que a gente possa nos entender melhor e aí ter um processo de evolução melhor, um processo de caminhada aqui, enquanto né, ser humano, de uma forma mais trabalhada, mais estudada. E isso é muito interessante, né? Aham. Métodos de vida, eu acredito muito nisso. Né? Eu gosto muito de rotina, muito de trabalho, e também trouxe para você esse livro aqui, né, da Carol. Ela é uma psicóloga de Harvard, ela fez um estudo que chama Mindset. Nossa. Então, ela fala de 2 tipos de mindset, o mindset fixo, né, e o mindset do desenvolvimento. Então, o fixo é aquela pessoa que acha que vai ficar daquele jeito mesmo, que não tem mudança, Ó vida, e que as ó céus, coisas... ó lástima, ó azar. Exatamente. O desenvolvimento é aquela pessoa que já acredita que é capaz de mudar, que a vida está aqui para poder ser movimentada, através das superações e das vivências, ela consegue. William, põe mais na frente para a gente ver a capa do livro. Então, eu acho que
gostaria de deixar com você. Maravilha! Maravilha, pessoal. Você pode ter certeza que a gente vai deixar ele aqui com muito carinho no nosso acervo. E Grazi, Bom, agora eu vou ter que desembrulhar, Carlinhos, porque eu fiz toda uma ninguém te proteção. contou? Ninguém te contou, né? Não, então aí eu tenho que desembrulhar aqui. Mas é o seguinte, eu acho que eu sou vista sempre com a mãezona, né? Então eu trouxe aqui uma caneca com a palavra mãe e a palavra fé. Que Amém. lindo. Maravilha! Maravilha! E Sabe? Eu costumo pensar que fé é uma palavra tão pequena, Sim. monossílaba, 2 letras apenas, mas tem um significado tão profundo. Talvez nenhuma outra palavra em português consiga explicar, definir, o representar. significado dela. Sim. Quando É a gente isso. tem fé, as coisas ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Sim. Eu, nessa situação, me lembro de Pedro, quando eles estão ali numa tormenta, estão no navio, e aí Jesus vem caminhando com eles à noite, e aí eles, olha, um fantasma, e Jesus, não temos, sou eu. Aí Pedro, atiradinho do jeito que é, se é o Senhor, fala para eu ir contigo. Ah, pode vir. Aí Pedro levanta, aí no meio do caminho, eu acho que cai em si, uai, eu sou pescador. Nunca vi um homem andar sobre as águas? Isso é impossível. E aí ele começa a naufragar. E aí pede por socorro, Jesus vem, estende a mão, levanta e Carlinhos, resgata. Oi. Mas tem um detalhe nessa passagem, só para complementar. A gente ouve muito essa passagem de Pedro em questão à fé, que ele, né, duvidou e afundou. Mas também foi o único que teve a coragem Audácia. de sair do barco. Exatamente. E tem, inclusive, um livro, não me lembro, o autor Vem Andar Sobre as Águas, que fala justamente sobre isso, da gente sair do nosso métier, certo? Da nossa zona de conforto, porque ali o barco representava um certo conforto para eles, certo? Mas poder sair e explorar cada vez maiores desafios. William, estamos caminhando para os finalmente e ainda continua aí com uma audiência fantástica de mais de 1.200 pessoas. Um recado para esse pessoal. E se você quiser deixar suas redes sociais, enfim, fica à vontade. O momento agora é seu, o seu também, Grazi. Eu gostaria, Carlinhos, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de estar, né, conversando com a Grazi, de conhecer você, Grazi, tá bom? Foi muito bom essa conversa. Passou realmente voando, Eu avisei. né? Sim. Falando, você não vai ver passar, não vi passar. Mas eu gostaria de dizer para quem está, né, nos escutando e participando conosco dessa roda de conversa que acredite, né? Nós vamos ter desafios, a vida é feita de desafios, às vezes as coisas não vão dar certo, mas acredite que a gente pode transformar e transformar de um jeito bom, onde a gente consiga superar. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar e muito obrigado vocês também aí que ficaram nos assistindo, ficaram aqui junto com a gente. Então, a Celeste, Alice, eu não sei como é que pronuncia. É minha esposa. Tá, e como é que pronuncia o sobrenome dela? Chinor. Olha, não ia falar isso nunca, ela ainda ia brigar comigo. Ela falou assim, ó, parabéns pelo podcast, muito grata por vocês compartilharem suas histórias. Olha que legal. Hoje vai ter café no bule, né, Bubão? Grazi. Bom, agradecer, né, a vocês, agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que, né, participou conosco aqui desse momento. E realmente faço né, minhas as palavras do William, e realmente é isso. Se cada um, né, estiver passando por dificuldade, não desanime, né? Acho que a gente não pode desistir nunca, não desistir diante de nada. A gente primeiramente tem que reconhecer os nossos limites, porque às vezes realmente a gente chega, né, no limite, mas saber a quem buscar, a quem recorrer, né? E primeiramente saber que nós não estamos sozinhos, né? Se a gente tem Deus, a gente não está completamente sozinho. E aí buscar realmente apoio, porque às vezes a gente tem essa mania de querer dar conta de tudo. E realmente
tem momentos que a gente fala, não, eu tenho que delegar alguma coisa, né? Eu tenho que buscar auxílio, buscar ajuda de alguém, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e às vezes a gente precisa disso. Vai que eu tô aqui, né? E eu vou te dar apoio, ou eu vou fazer uma oração por você. E Fantástico. isso nos levanta, né? Isso nos dá uma força, fala, nossa, eu não tô sozinha, realmente eu tenho alguém ali que tá torcendo por mim. E a gente tem uma torcida, né? A gente pode, às vezes, estar vendo essa torcida, às vezes nós também não está, né? Não está aos nossos olhos, mas a gente tem essa torcida, assim, e essa energia é o que nos move, né? Então, assim, gratidão mesmo. Eu sou grata a todo momento, né? Isso é algo que se a gente, cada um de nós aprendêssemos, inclusive, a agradecer mais do que pedir, As coisas seriam as mais coisas seriam fáceis. diferentes, seriam muito mais fáceis, né? E isso acho que é uma das lições básicas são essas. Mas, assim, muita gratidão mesmo por esse momento e a todo mundo, a todos que estão aqui e a todos que estão nos assistindo. Então, é só para massagear um pouquinho mais esse coração de mãe, tá? A Laura escreveu assim: orgulho demais de você, mamãe. Você é luz. Eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho do Lorenzo, que está lá em Florianópolis estudando, que é o coração da mãe aqui por um tempo, né? Mas a gente sabe que tem horas que precisa sair do ninho, né? E aí é esse momento mas eu ligo todos os dias, eu ligo de manhã, filho, acordou, ele sabe, tá assistindo Tomou também, ele sabe. leitinho. Não, assim, é porque meu filho é sonâmbulo, né? Então, às vezes, eu tenho que garantir que ele tá realmente acordado, né? Mas eu tenho essa preocupação e eu rezo né, para eles, para que o dia deles seja abençoado. E é isso. Bom, eu só tenho a agradecer vocês por terem aceitado esse convite. E aqui a gente viu vocês humanos, não vocês profissionais. E para você que nos acompanha, amanhã, sexta-feira da Paixão, não foi coelho, foi um cordeiro. Não foi chocolate, foi sangue. E não foi um ovo, foi cruz. Mas no domingo, ele ressuscitou. E Deus te abençoe. E lembre-se, quem não se relaciona, fica sozinho. Aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast Soltando o Verbo. Tchau, pessoal. Tchau.